Olá, e começamos mais um podcast do Borges, lembrando que é um canal de empreendedorismo. Nós estamos aqui com profissionais que podem te ajudar a potencializar o seu negócio, até mesmo te ajudar a montar, né? Você que está buscando uma profissão, buscando também espelhar em profissionais. Nós temos aqui hoje uma presença ilustre que já já eu te apresento quem é essa pessoa. E eu quero falar com você que ainda não segue o nosso canal, né? Não é um fidelizado e também acionar o sininho para receber as novas notificações. Hoje nós estamos aqui com a presença do Dr. Wallace. Primeiro quero agradecer pela presença de estar conosco falando do que você faz e realmente o que você tem transformado, né? Que você que não conhece, ele vai falar um pouquinho sobre o que ele faz, mas eu tenho certeza que você tem mudado a vida de muitas pessoas. Wallace, eu quero que você possa, né, nos apresentar e ter onde encontrar um pouquinho do que você faz, que a gente na entrevista vai falar de todos os seus serviços. Beleza. Cara, primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast e a gente fica muito feliz em poder trazer para o pessoal e um pouquinho da rotina de um cirurgião bucomaxilo. O pessoal vê esse nome, parece que é um palavrão, assim. O que é um bucomaxilo? O que um bucomaxilo faz? É dentista? É médico? Então o pessoal fica muito com essa dúvida. E eu fico muito feliz pelo convite, cara. Dr. Wallace hoje, ele é, além de, né, ele falou mesmo aqui, um cirurgião, mas eu falo para você ainda um pouquinho mais, né? Ele tem transformado vidas, porque hoje a cirurgia ela não é só para a saúde, mas também realmente para o bem-estar, ou seja, a estética que traz uma nova vida, né? Principalmente a gente conhece hoje a estética mais pelo lado das mulheres, mas hoje tem crescido muito os homens, né, doutor? Sim, sim. Buscado esse recurso, mas aqui você falou um pouquinho e o que é cirurgia ortognástica, para que nós que estamos leigos aí aprender e entender, né, se a gente precisa ou não. Cara, a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia que ela visa corrigir a posição, principalmente da maxila, que é esse osso aqui, Aham. a parte de cima, e da mandíbula. Aí você tem os casos igual, por exemplo, o goleiro do Corinthians, o Cássio, né? Que é um paciente classe 3, que tem um queixo bem para frente. A cirurgia ortognática corrige isso. E tem pacientes que também têm ao contrário, que é a mandíbula Para muito para dentro. trás, e aí esse paciente ele tem dificuldade para respirar, é um paciente que vai roncar, é um paciente que ele vai ter apneia obstrutiva do sono, em alguns casos, são todos, Sim. mas e a cirurgia ela traz esse benefício, não é só ela não corrige só a harmonia da face, a estética. Uhum. Ela vai corrigir também a função. Então o Sim. paciente vai mastigar melhor, vai ter uma estética melhor. Mas eu costumo dizer que a cirurgia ortognática é uma cirurgia que ela é funcional e o benefício, o plus assim dela, é que ela dá uma estética, uma harmonia maior para a face do paciente. E normalmente eu acredito, né, que às vezes as pessoas buscam um jeito mais fácil, né, de não entrar numa cirurgia, que seria os aparelhos, né, Aparelho. ortopédicos, como é que é? Orto... Tem ortopédico e tem ortodôntico. Isso, O que faz ortopédico, o processo, mas ele não é uma cirurgia, mas aí a não, cirurgia vem para corrigir o que não conseguiu, né? isso. É, o aparelho ortopédico ele é usado para criança. Então, Uhum. assim, você identificou que o seu filho tem um padrão de crescimento. Isso vai ser o odontopediatra que vai identificar isso. Aham, Que a mandíbula dele já. Quando criança, você já vê que a mandíbula ela já vai crescer mais do que deveria. sim. Alguns casos com aparelho ortopédico, que são aqueles aparelhinhos removíveis, você consegue minimizar esse crescimento e às vezes até livrar o paciente de uma cirurgia ortognática no futuro. Mas isso quando criança. Sim. Depois de adulto, Formado aí não tem como aí mais, não né? tem como você mudar, fazer estímulo para crescer osso. Da adulto já E não aí tem é um isso. enxerto mesmo, é isso? Aí quando adulto você tem a ortodontia. Aí, por exemplo, é um paciente classe 3 que tem a mandíbula para frente, só que é pouquinho. Em alguns casos você consegue com a ortodontia compensar, inclinar a dente e trazer esse encaixe para o paciente que não quer a cirurgia. Uhum. Agora tem casos que são extremos, aí só a cirurgia mesmo que vai resolver Mas é o uma problema desse paciente. cirurgia, vamos falar assim, porque a gente imagina, né? Eu meio que leigo nessa parte com certeza, mas assim, a gente pensa uma cirurgia algo muito complexo, né?
Porque que nível de cirurgia, tempo, vai depender também do caso, né, doutor? A cirurgia ortognática, ela realmente é um tratamento assim muito complexo. Tem que ser feito por uma equipe que tenha bastante experiência. Tem que ser um cirurgião bucomaxilo. Tem algumas áreas da medicina também que faz essa cirurgia. Mas a maioria dos profissionais que trabalha nessa área é cirurgião bucomaxilo, que é um dentista com essa especialização em cirurgia de face. E a cirurgia já que é feita em ambiente hospitalar, centro cirúrgico, tem todo um planejamento prévio antes da cirurgia e realmente é um tratamento bem complexo, assim, não é para amadores, vamos dizer assim, né? E normalmente vamos falar assim, o paciente ele procura pela estética ou às vezes mais pela saúde, ou os dois juntos? Os dois juntos, assim, muito paciente realmente é pela estética, mas tem alguns casos assim que o paciente sente dor, dor na articulação, tem paciente que não consegue mastigar direito, mas assim, a estética eu acho que é a grande demanda que os pacientes se incomodam, porque vê lá o queixo muito para frente ou muito para trás, tem um problema assim de como se enxerga mesmo, né? E hoje a gente tem aumentado muito a procura para paciente com ronco, paciente que ronca. Então, esse dia chegou... Eu tenho ronco. Diz a minha esposa, eu nunca ouvi, não sei porquê, mas... Esses dias eu atendi um paciente que a esposa dele, que viu um vídeo nosso na internet e fez ele ir na consulta, porque assim, já estavam dormindo em quartos separados, de tanto que ele ronca. Nossa. Ele ronca, ele tem apneia obstrutiva do sono, então o paciente acorda. E realmente esteticamente, ele tinha esse recuo ou avanço? Recuo da mandíbula, muito para trás. E aí toda essa musculatura do assoalho da boca e da língua, na hora que o paciente dorme, principalmente se ele tá de barriga para cima, na hora que relaxa, essa língua cai para a região da via aérea. E aí o paciente não consegue respirar mesmo, vai ficar, sabe aquele paciente que faz assim, parece que tá assustado ali. Entendi. E aí não tem um sono de qualidade, tem risco de infarto. Então tem aumentado muito a procura por cirurgia ortognática para esses casos. E hoje, na verdade, assim, a estética, né, tem crescido cada vez mais, né? Porque assim, algumas cirurgias você não via nem falar, né? Eu não sei se não poderia falar ou realmente o pessoal que não tinha essa especialidade. Como essa aqui, eu já vi, mas eu não sabia o nome. Mas tem muita gente que ainda não sabe, né? Como até mesmo procurar um profissional. Sim. E no seu Instagram tem alguns vídeos que demonstra esse tratamento, que às vezes você que está nos ouvindo aí nunca nem viu falar, mas conhece alguém que precisa, né? Então essa é uma dos nossos intuitos aqui, né? Levar o bem-estar e até mesmo você que está estudando aí, buscando dentro da área médica, né? Dentro da área da saúde, quais profissões a fazer, porque a gente via falar muito só a parte médica de cirurgia, né? Mas hoje tem realmente a área dos dentistas, em grosso modo, mas tem as especializações. Sim. Mas tem outras coisas que o senhor faz aqui que tem ajudado muito na estética, né? Vamos falar o que? O famoso lipo de papada. O que é isso? Lipo de papada é um nome assim popular, né? Sim. Que é para procedimentos que principalmente por questões estéticas, esse daí. Que é para melhorar o ângulo da mandíbula, dar uma marcação maior para a mandíbula, aquele famoso queixo duplo que todo mundo fica com medo das fotos, foto de perfil, o paciente e às vezes abaixa, dá aquela... Abaixa aqui, dá aquele volume, né? Então, os pacientes têm procurado bastante para fazer esse tratamento com objetivo estético mesmo. Essa não é uma cirurgia tanto assim do ponto de vista funcional, não vai interferir muito em respiração, nada disso. É uma cirurgia estética mesmo. E hoje, dentro dessa... Quais são as opções que você atende nessa área aí? De estética? Isso. Então, lá na clínica a gente faz lipo de papada, cirurgia de pálpebra, cirurgia... Opa, vamos lá, vamos explicar que eu não sei nem o que é isso, mas eu imagino que é acima dos olhos, é isso? Cirurgia para remover o excesso de pele mesmo na pálpebra. Isso realmente... blefaroplastia, o nome dessa cirurgia. É o corte, retira o excesso? Tira o excesso de pele mesmo. E mais ou menos aí que tempo demora isso? Uma cirurgia de pálpebra? Uma cirurgia...
A blefaroplastia é uma cirurgia bem tranquila. Você faz em consultório com anestesia local e sedação. Você Legal. gasta em torno aí de 1 hora, Mas 40 minutos, 1 hora. E legal. assim, o paciente faz. Se ele não tiver um trabalho muito em sol, for um trabalho muito pesado, no outro dia a maioria dos pacientes já estão trabalhando. Esses dias eu vi uma amiga até num evento, ela tava parecendo uma zebra, assim, tinha vários negocinhos na. É, Porque, lógico que tava à noite, né? sim. Mas ela tava normal, só tava com uns, como é que fala? Sutura. Estrutura que coloca ali. Aham, Mas assim, digamos, as pessoas hoje buscam a perfeição, né? sim. E eu acredito que perfeito só Deus, mas a gente pode melhorar Melhorar algumas um coisas. pouquinho. Mas assim, você recomenda mais para aquela pessoa que já chegou no peso ou de repente pela idade? Como é que funciona essa Isso para é isso, da na pálpebra. isso. A pálpebra, assim, o pessoal pergunta, qual idade? Não tem muita idade. Tem paciente com 70 anos, tem pouquíssima flacidez de pele. Às vezes você Aham. consegue resolver com um peeling químico, por exemplo. Mas tem Uhum. várias opções. Peeling de ata, tem o peeling de fenol, tem Uhum. várias opções de tratamento para isso daí. Entendi. Agora, aquele paciente que já apresenta uma flacidez ali de moderada para grave, para resolver mesmo, tem que remover o excesso de pele e fazer E fica cirurgia. marca, tem um. Como é que Como a faz? gente Porque a faz? gente parece que, tipo assim, É, né? Cirurgia cortou costura, lógico. costura e tem Mas. cicatriz. E tem uma cicatriz, Isso. né? É assim, ó. A gente tem uma dobrinha na pálpebra, então a gente tenta fazer a incisão bem nessa dobra, nesse sulco Sim. aqui, ó, Aham. para a cicatriz ficar escondidinha ali dentro, para não Entendi. ficar visível. Então, assim, e a pálpebra, ela tem uma pele muito fininha. Então, isso facilita a nossa vida. Por exemplo, se eu for fazer uma incisão no meio da face, vai ficar uma cicatriz totalmente visível. Porque a Entendi. espessura da pele é diferente. Na Ah, pálpebra, ela tá dentro do sulco e é uma pele muito fininha. Então, essa cicatriz fica tão fininha que, assim, praticamente ela fica imperceptível. entendi. É porque às vezes o excesso de gordura ou até mesmo o emagrecimento muito rápido, né? Muda, Já acarreta isso. E acarreta. a pessoa tem, normalmente, já tem uma tendência também, né? É uma tendência, aí você tem um estilo de vida. Paciente que toma muito sol, paciente que faz esse efeito sanfona aí de engordar, emagrecer, isso tudo Sim. piora muito a flacidez de pele. E Paciente que não usa protetor solar, tudo isso vai em influenciar. Cuiabá nem precisa, né? O No sol sol não é precisa. bem leve. Você que está nos acompanhando aqui, nós estamos em Cuiabá, Mato Grosso. E a nossa média de temperatura aqui, eu vou falar assim, baixa, tá? É 35 a 40 todos os É, dias. E normalmente esse 40, ele começa a partir das 9h30, 10 horas da manhã, já começa. E ele vai desacelerando lá para as 8 horas da noite, ainda tá 30 e alguma coisa. Então, assim, Cuiabá é uma cidade bem calorosa mesmo e o sol realmente ele tem um efeito muito forte e até mesmo com a pele a gente tem que ter esse cuidado, né? é o famoso Cuiabrasa, né? Cuiabá, um sol para cada um, né? Cada Só para pessoa. cada um. Mas vamos lá, nessa pegada que o doutor tem muito mais serviços e benefícios, né? Para você que está buscando aí melhorar a sua autoestima ou até mesmo melhorar a sua saúde, né? Sim, Porque nem sempre é só estética, né? nem sempre é só estética. E aí, nesse campo também da cirurgia estética, hoje a gente tem é, a harmonização facial definitiva, Opa, vamos lá, que explica para nós o que que é isso. o pessoal faz muito com ácido hialurônico, por exemplo. Só que aí o ácido hialurônico você tem um tempo que ele dura, depois ele vai ser absorvido Que é pelo um corpo, injetável, que é um né? injetável. Uhum. É um procedimento assim maravilhoso, só que você tem que ficar repetindo. Então aquele paciente E que não corre o risco, doutor, assim, já interrompendo, de ficar um bochechão assim, cara muito cheia, porque então tem que os saber injetáveis, ele vem para preencher, né? bem para preencher. E você vê muitas pessoas, a pele lisa, mas bem fofinha, né? O problema é assim, ó, uma coisa, você tem que avaliar o paciente para saber o que ele realmente precisa. Então você vê lá um paciente que está com uma face derretida, com uma flacidez extrema, assim. Esse não é um paciente para você sair colocando ácido hialurônico, injetando ácido hialurônico. Porque o que ele precisa primeiro é tratar essa flacidez. E aí você tem as opções, tem bioestimulador, você tem os peelings que fazem retração de pele, você tem a opção de fazer cirurgia para remover um pouco dessa pele, reestruturar essa pele do paciente.
E aí, depois que você tratou a flacidez, aí eu acho que é a cereja do bolo é o ácido hialurônico. Aí você preenche, que às vezes uma cirurgia, por exemplo, não vai dar uma simetria total na face Sim. do paciente. Então você vê que um lado ficou um pouquinho mais de volume do que do outro. Aí Aí você você vai lá e corrige. preenche aquela região. Aí o preenchedor eu acho que é muito bem-vindo. Uhum. Mas assim, o pessoal tem feito de forma sem critérios nenhum. E sem avaliar para ver realmente o que aquele cara precisa. A pessoa está precisando tratar a flacidez. A pele já está volumosa, paciente obeso. Você vai injetar mais coisa ali, vai dar esse volume, vai parar onde? Não, mas eu vejo também, doutor, às vezes, nós estamos aqui com o doutor Wallace Guimarães, é, a pessoa vai procurar um profissional pelo valor que ela tem a pagar, Sim. não pela especialidade ou o serviço que ele faz. E muitas vezes ele não vai atrás de um profissional qualificado, ele vai atrás apenas de um profissional que faz os injetáveis, né? E aí, qual que é o recurso que ele tem? Injetar. Só Injetar. que não é a melhor opção, mas ele não tem opção e às vezes também ele não indica para que vá até um profissional que faça esses recursos realmente de fazer a cirurgia, que não é qualquer um que faz, né? Sim, mas mesmo eu digo assim, ó, cirurgia, eu faço cirurgia de lift e tal. Mas tem paciente que não quer fazer cirurgia. Assim, o Hum, paciente já chega e fala, ó, não quero fazer cirurgia, não gosto, ou não tem condições financeiras para fazer. Você tem tratamentos clínicos que vai melhorar a flacidez desse paciente e que vai trazer um benefício maior para ele do que realmente sair preenchendo. sim, Eu acho que assim, ó, ácido hialurônico é a cereja do bolo. Depois que você tem flacidez, não é legal você ficar preenchendo assim sim. sem critérios nenhum. Primeiro você trata o paciente, a flacidez dele, depois você vai lá e preenche. Aí é um resultado que você vai conseguir, assim, e o paciente vai ficar feliz. Se não, dá É, aquele efeito fofão, sabe? Fica é. aquele rostão. A gente até brinca que não é harmonização facial. Esses casos aí é a demonização facial, que É, fica horrorosa. tem alguns artistas que tá nessa vibe e às vezes não tem como voltar mais, né? Porque já meio que deformou um pouco, De né? forma assim, o ácido hialurônico você tem uma vantagem, que é que você tem a enzima que degrada ele. E aí Mas você é o quê? De aplica. 2 a 3 anos. Não, 2 a 3 anos você colocou um ácido, ele vai durar 2 a 3 anos ali. Mas Uhum. a enzima você coloca no ácido Ela vai dar hialurônico, uma. chama hialuronidase. Aham, Você coloca essa enzima, aplica ela no ácido e ela derrete. Assim, entendi. o ácido some, Então é um recurso que ainda dá para que ser dá para corrigido. reverter. Nós estamos aqui com o Dr. Wallace, ele vai falar um pouquinho mais sobre algumas das cirurgias e até serviços que ele tem na clínica dele. Mas eu quero falar com você que está nos acompanhando. Não esqueça de acionar o sininho para receber novas notificações. E nós temos aqui também nossos patrocinadores, Labrasa Hamburgueria, uma hamburgueria aqui em Cuiabá, na Praça Popular. Daqui a pouco o nosso diretor vai rodar o VP aí, você vai ver que tem um hambúrguer de verdade com 200 gramas de carne. E os nossos colaboradores, Seguralta.cuiabá, Gloebel Mídias, o cara da mídia que está acompanhando hoje na íntegra. A Borges Consultoria, uma empresa que eu sou o fundador e CEO, onde nós temos vários serviços de contabilidade, consultoria, enfim. Então nós temos aqui esse podcast com empresários profissionais de todas as áreas, mas que tem realmente um diferencial, né? Conseguiu chegar no sucesso, mas agora ele está fazendo a outra etapa do sucesso, que é poder ajudar você com cases até mesmo de como melhorar o processo e principalmente atender o seu cliente. Mas vamos lá, doutor Wallace, dentro das, digamos assim, serviços estéticos, né? Falamos da lipo de papada, falamos da pálpebra e vamos lá, que tem mais aqui, né? Tem bastante coisa aí Que, que a gente vamos lá, faz. solta mais um aí pra gente ver aí, porque eu vou falar pra você, a gente só vai anotando assim, eu acho que eu preciso desse. Desse. Cara, a gente tá falando de harmonização, né? Uma Aham. coisa muito legal que eu tava falando agorinha é sobre a harmonização definitiva, que são as Ah, é isso próteses mesmo. definitivas. Aham. Então, o paciente ele não quer ficar fazendo preenchedor a cada 2 anos. Você pode fazer as próteses definitivas, que são. Aí é por cirurgia, né? Certo. Você tem uma empresa que faz essas próteses. É um procedimento que chama prototipada. É como se fosse uma prótese sobre medida para aquele paciente. Antes da cirurgia,
propriamente, a gente faz uma simulação no computador e o paciente vê como a face dele vai ficar antes de qualquer intervenção. E aí as próteses vêm que vai encaixar certinho para aquele paciente e é uma prótese definitiva. Você faz, faz os acessos por dentro da boca, parafusa no osso e fica ali a vida inteira. Vamos lá, a grosso modo, né? Como fazer até mesmo a reconstituição, né, da mandíbula com dentes, né? Aqueles dentes ali moldados, é próximo a isso, né? Faz um molde e aí depois você faz o implante. É mais ou menos assim, porque para reconstruir dentes aí seria com implantes dentários. Sim. Aí é um processo um pouco diferente. A prótese, essas próteses definitivas, você faz uma tomografia, aí você faz um escaneamento do rosto do paciente. Olha que legal. E aí manda para uma empresa. Isso você faz, essa é a sua parte. Aí tem as empresas que fazem esse tipo de prótese. Aí né? a prótese vem e você faz a cirurgia para fazer a instalação. A nossa parte, o que é? A gente define o tamanho da prótese, discute com o paciente o volume, quanto que ele quer, por exemplo, se ele vai fazer uma prótese de mento, quanto ele quer de avanço de mento ou de ângulo de mandíbula. Normalmente isso é mandíbula e queixo. Pode fazer, a maioria dos pacientes, mandíbula, corpo de mandíbula e o queixo, que é a região do mento. Legal. Mas existem as opções de prótese para zigoma, para marcar mais essa região. Aquela região da face. Que normalmente é injetável, alguns fazem, né? Ou via fio, né? Faz injetável. E aí a prótese vem para substituir os injetáveis. E aí não mexe mais. Não mexe mais. A intenção é que faz uma vez só na vida. Legal. Muito legal. Só que também é uma cirurgia, né? Aí é uma cirurgia. Aí é para aquele paciente que não quer ficar investindo todo ano em ácido hialurônico. Ele quer fazer uma vez só e acabou. Legal. Mas eu já tive uma experiência uma vez, né, de fazer as aplicações injetáveis, né, para tirar umas ruguinhas que eu quase não tenho na testa. Mas, doutor, é o seguinte, o homem não está acostumado com esse tanto de vamos falar assim, de agulhada, né? Não vou falar o nome que, não vou trazer esse nome aqui não. Mas é muita agulhada e incomoda um pouquinho. Falar que dói, não. A questão não é dor, é incomodar. É o medo da agulha mesmo. Eu sou... coisa que vai passando assim na frente, você tá correndo. E eu até fui numa colega, cliente nossa, ela falou assim, nossa, mas homem é sensível. Eu não sei se esse é o nome real, né? Mas a gente tem que admitir. Mas assim, como que você faz para que realmente o paciente tenha uma experiência mais, digamos assim, tranquila? Sim. Porque existe... Eu já fiz a experiência, tá? De fazer o gelzinho localizado, ameniza, mas não resolve. Não, porque assim, é muito do medo, assim, né? Então, uma opção que tem para isso daí é fazer com sedação. Aí você pode fazer uma sedação em consultório, você faz sedação com medicação via oral, ou você pode usar gás, que aí seria o óxido nitroso. Lá na clínica a gente tem isso. Coloca uma máscarazinha no paciente, 5 minutinhos ele já fica meio grogue assim, e aí você consegue fazer implante, você consegue fazer harmonização, qualquer coisa que você precisar de fazer. E uma vantagem que o óxido nitroso tem é que você terminou o procedimento, desligou o gás, 5 minutinhos ali, o paciente está pronto para ir embora sozinho de carro, dirigir. Você não precisa manter esse paciente ali em observação por 6 horas, 8 horas, dependendo da medicação que você dá para ele poder voltar à rotina de dirigir, não precisa de acompanhante. Sim. Então, isso facilita muito o medo, assim, né, para fugir desse e eu falo para você que às vezes, vou falar por mim, tá, gente? Eu sou doador de sangue. Eu não sei se vocês conhecem a agulha que você doa sangue, é mais grossa que o bico da caneta aqui. Então, assim, cada 2 meses eu vivo essa experiência, 3 meses no máximo, mas é algo que, assim, a gente... O governador coloca um óxido nitroso lá no Hemocentro. Pô, não, seria perfeito. Né? Mas eu acho que, não sei também, né? Porque o sangue tem que ser o mais puro possível. Interfere? Não sei. Isso aí não tem essa informação. Tem esses detalhes, porque é um exame de tanta pergunta para você sair ali, e o meu ainda é O negativo, então o pessoal normalmente a gente programa, porque eles usam massa dupla, não sei o quê. Tem uma máquina lá também que é 1h30 para tratamento de câncer que faz e tal, enfim. Mas às vezes, doutor, eu vou falar como paciente, né? Eu quero fazer estética, mas eu não quero sofrer, né? Eu fiz a experiência
do gelzinho, até a colega falou assim, tá doendo? Eu falei assim, não, pode terminar, que se eu falar que não tá doendo, eu tô mentindo. Mas assim, eu sei que vai doer mesmo, então termina, que aí depois eu falo pra você se eu conseguir. Mas o gás realmente é uma experiência muito melhor. E eu queria até que você falasse para nós aqui se teve algum perrengue dentro desse procedimento, porque a vez que eu fui fazer com gás e eu estava ouvindo a música, né? Até a, a doutora falou assim: Ó, vou colocar uma musiquinha, que jeito que você gosta? Na hora que o gás começou a fazer efeito, parece que a música tava ficando mais lenta. Eu falei: esse trem tá fazendo efeito agora. Exatamente. Conta pra gente se teve um perrengue Eu já com tive alguém. dois, assim, né? Um foi meu e outro de um paciente meu, que é até um cabo da Rotan. Então você imagina, o cara que tá acostumado a confronto e não tem medo de nada, de bala e tal. Aí foi pro consultório para fazer um implante com anestesia normal, assim, né? Que as mulheres fariam sem medo nenhum, né? Cara, o cara começou a suar, suar, suar na cadeira, assim, não deixou fazer o procedimento. E eu falei, cara, você não tem medo Você não tem medo de tiro, cara? Você tá com medo de uma anestesia? Ele falou, cara, é porque lá eu tô na adrenalina também, mas lá eu posso reagir. Aqui Aqui eu não não. posso. Agora, se você me deixar reagir aqui dentro, daí a gente faz. Eu falei, não, aqui não. E outra vez foi quando a gente instalou o óxido nitroso lá na clínica. Aí fui testar, né? A gente tem que testar tudo que Sim, você vai fazer lógico. no paciente, você tem que testar em você primeiro, né? Aí eu tava com um colega e aí coloquei a máscara e aí eu dei uma dormidinha assim. Isso era no domingo, a gente tava sozinhos na clínica. Aí ele saiu da clínica e a porta magnética travou e aí ele ficou do lado de fora da clínica me olhando pelo vidro e eu sedado lá. Acho que até que eu mexi, a máscara saiu do meu nariz. Aí eu fui acordando, eu falei, cadê esse cidadão? Não tá aqui. Aí eu colhei pela janela e ele tá lá, do lado de fora, trancado. A sorte é que eu mexi e a máscara soltou. Mas assim, o óxido nitroso é uma sensação muito boa, Não, porque ele dá uma sim. relaxada, você vai apagando, apagando, daqui a pouco parece que você tá flutuando, assim, ó, você nem sente mais a cadeira e ele dá também um formigamento na pele, dependendo da concentração do gás, você sente formigar um pouquinho a tua pele, e aí você, Você não sente, né? principalmente para botox, preenchedor, esses procedimentos, torna muito mais confortável para o E paciente. eu, quando eu fiz, né, até a médica falou para mim, falou, não, fecha seus olhos e relaxa, porque assim, você fica com todos os seus sentidos, só que relaxado. Sim, Não é aquela, não é o sim. famoso, agora, se você quiser dormir, realmente, se você quiser baixar a Mas frequência, você dorme mesmo. Mas eu fiquei vendo sim, você tipo assim, conversa acompanhando normal. tudo, Você conversando e conversa, tal. está consciente, Então você, é algo que eu recomendo você só relaxa. você que está na área aí, é algo que você tem que ter para o seu cliente, né? Porque o seu Sim, cliente ele quer experiência boa. boa. E assim, com óxido nitroso, dá para você fazer tanta parte de harmonização, dá para você fazer canal, para quem trabalha com canal, dá para você fazer implante Cara, é dentário. algo, eu acho que não tem um ser Qual- humano que não se incomoda com aquela maquininha de É, comer ali o dente ou tirar uma obturação. é, É chata é mesmo, chato. aquele barulhinho ali. Você fica com medo, né? Porque o barulho já Às vezes não é a incomoda. dor, mas só aquela sensação de vai doer, vai doer, vai doer. Aí com óxido nitroso acabou isso daí. Você faz relaxadão, assim. E é algo que, se você está na missão de trabalhar com seu cliente, tratar seu cliente, trazer essa experiência, Exatamente. tenha esse E equipamento. é isso. E é um tipo de sedação que é muito segura. Contraindicação é paciente extremamente idoso, que está gripado ou que tem alguma insuficiência respiratória, mas que está grave naquele momento. Que Sim. já é um paciente que você não ia tratar se Você não já fosse não de pode. emergência. Isso. Mas na população em geral, você pode usar para todo mundo o óxido nitroso. E o senhor hoje trabalha na parte de cirurgia, estética, mas também trabalha na parte dentária, de implantes, como é que é isso? Faço. O que eu mais atuo na área das cirurgias faciais, que aí Sim. envolve é, a própria cirurgia ortognática, as Uhum. cirurgias estéticas, lipo de papada a gente faz bastante,
procedimentos para fazer um mini lift facial também. O que é o mini lift? Vamos lá, Mini explica aí, lift- porque eu não sei, mas às vezes a nossa audiência também tem alguma dúvida. Mini lift são procedimentos para levantar a face mesmo, só que menos invasivos, que não é aquele lift facial, você precisa fazer um acesso grande, que você vai movimentar grandes estruturas, porque isso aí você tem que fazer no centro cirúrgico. Sim. No consultório você consegue tirar aquela paciente que você quer dar uma melhoradinha nesse excesso de pele, você consegue fazer isso em consultório. É lógico que não é o mesmo resultado de uma cirurgia grande, Sim. que você faz em centro cirúrgico, tudo. Mas você consegue um resultado bem interessante. Esse é com fio, uma amarração ou Você pode fazer com fio e você pode fazer com cirurgia também. Mas é uma cirurgia pouco invasiva, vamos dizer assim. É mais tranquila para ser feita em consultório com anestesia local e a sedação com óxido nitroso, inclusive. Que também é um procedimento rápido e tranquilo. Um procedimento rápido, você vai demorar em torno de umas 2 horas para fazer os dois lados, né? É o tempo de uma lipo de papada, Sim. mais ou menos. Porque eu até fiz o Ultraform, né? Ultraform. E tem uma aplicação dos ácidos e tal. Ultraform ele é muito bom para tratar gordura. Só que a gente tem que lembrar que papada não é só gordura. Então você tem aqui na papada flacidez de pele, aí você tem gordura e você tem flacidez muscular. O Ultraform ele vai tratar esse excesso de gordura. Ele faz disparos e vai quebrando essa gordura e o corpo vai absorvendo. Então você reduz realmente a papada. Só que aquele efeito de marcar a mandíbula mesmo, você precisa de tratar a flacidez muscular e a flacidez de pele, além de remover o excesso de gordura. Isso aí você só vai conseguir com cirurgia. O Ultraformer, ele melhora, mas não dá um efeito cirúrgico. Sim. Mas vamos lá, né? Eu cheguei no seu clínica, né? Na sua clínica. Aqui a gente falava consultório, né? Hoje é clínica ou de repente no espaço de estética, maiores, né? E tal. Você faz um diagnóstico de tudo que eu preciso ou tudo que eu quero? Como é que funciona? Porque o cliente, às vezes, ele quer o mundo, né? Às vezes ele quer o mundo e, assim, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque, às vezes, o paciente nem é incomodado com determinada coisa. Então, você tem que saber se ele realmente está disposto a conhecer a real situação dele, sabe? Às vezes, é o paciente que só quer uma pálpebra, uma lipo, e aí você fica, isso aqui tá assim. Tem muito profissional que tira uma foto, põe na TV grande e começa, olha aí, sua pálpebra caída, olha aí como seu nariz tá assim, olha sua orelha, para tentar realmente vender. Sim. Mas tem que tratar o paciente de forma mais humanizada, né? Você entende a queixa dele, sim, e aí você vai mais pontual. Aí na conversa, se você vê que é um paciente que está aberto a fazer mais procedimentos, aí com jeito você vai falando, se você fizer um fio, se você fizer um tratamento de flacidez e depois outros procedimentos, você vai ter um resultado melhor. Para você não ficar forçando o cara a ficar sonhando com um mundo que não é a realidade dele. E hoje você acredita que o Botox é a primeira experiência mesmo para uma estética mais completa, assim? Porque antes a gente falava em estética, antes era o quê? Era uma limpeza de pele, né? Que é o que você via. Fiz uma limpeza de pele, as mulheres, né? Faziam uma limpeza de pele, um peeling, algo meio que externo, né? Mas hoje o Botox ainda está muito na moda e tem clínicas hoje no shopping center que você chega lá e faz na hora. Faz na hora, né? Então você acredita que é a primeira experiência, você recomenda? O que você me fala sobre isso? É o que as pessoas mais têm contato, que é o Botox, é o mais divulgado. Mas assim, é muito individual o tratamento estético e funcional também, né? O Botox, inclusive, ele é utilizado para dor. DTM, dor muscular de face, você usa Botox para alguns casos para controlar isso daí. Eu vi algo, não sei se é feito na clínica de vocês, é usado o Botox para diminuir o suor das axilas. Isso aí é da área médica, mas usa mesmo. Eu vi uma clínica que eu fui visitar, até um cliente que eu estava fazendo a consultoria financeira, eu achei interessante. Sim, funciona Só mesmo. que eu já não gostei, porque a cada 6 meses você tem que repetir. Tem que repetir. Então eu falei, nossa, mas eu vou pegar mais um negócio para ficar 6 meses. Mas aí assim,
você tem aquele paciente que tem aquele excesso de... Não é minha área, né? Sim. Mas você tem aquele paciente que senta aqui, tá no ar-condicionado, tá É. transpirando, sai com Não, é o tudo famoso molhado, né? pizza, né? Sai com aquela pizza enorme. Aí você pensa, cara, 6 meses com qualidade de vida que ele vai ter. Ele se incomoda, né? Ele se incomoda. Então, assim, é o que eu falo. Na consulta você tem que entender a real necessidade do seu cliente, né? Mas na face, o Botox, ele, sem dúvida, é o que é mais utilizado. Só que ele tem que ser bem indicado e tem que deixar claro para o paciente o que você vai conseguir com Botox. Você vai suavizar rugas, mas um paciente que está com uma face derretida, com muita flacidez, o Botox não é para isso. Ele não vai tratar isso. Cada tratamento, eu costumo dizer assim, ó, não existe um tratamento melhor do que o outro. Sim. São indicações diferentes. O pessoal às vezes entra numa guerra. Ah, Ultraform é isso. Ah, não, é o Endolaser que é isso. Cara, são tratamentos... Cada caso é um caso, tipo assim, para a fazer pele, para a papada, pessoa, né? fazer papada com Ultraform é melhor do que fazer uma lipo de papada, porque é menos invasivo. São tratamentos diferentes. Então, se você quer dar aquela diminuída na papada, Ultraform é legal. Mas se você quer aquela marcação muito bonita, que você vai conseguir só com cirurgia. Não adianta, não tem como. Agora, o paciente que quer manter esse resultado da cirurgia, Ultraform é muito bem-vindo. Você fazer ali uma vez no ano, por exemplo. Sim. Ah, começou a acumular uma gordurinha, você faz um Ultraform ali para reabsorver essa gordura. Então não tem que ter essa guerra. Sim. Que o pessoal fica querendo. E na verdade são tratamentos, né? São tratamentos. E aí você tem que entender para quem, como, né, que ele vai fazer, qual que é... Um exemplo, eu mesmo, como eu pratico o exercício pesado mesmo, os injetáveis duram muito pouco. Dura muito pouco. Eu, na verdade, eu já... Principalmente o Botox. Se eu pudesse, eu nem fazia, porque assim, não aguenta nada. E aí sempre eu fiz o negócio, mas André, você... Quem faz atividade física intensa, o Botox ele dura menos mesmo. Então aí esse é algo que você fala ali, pô, eu vou lá, eu já fui numa médica que eu faço, né? Pelos números, é menos de 3 meses, cara. E tem gente que fala, não, dura até 6 meses. Eu falei, mas cara, é muito... É que assim, ó, o resultado não o efeito do Botox, você não vira ele de uma vez. Tipo assim, deu quase 3 meses ali, ele vai diminuindo progressivamente. Sim. Não, ele não cai de uma vez também, senão de repente, né? Mas você já começa a ver as marcas, né? Até 6 meses, mas a 6 meses vai estar aquele restinho. Sim, assim, tem, né? Alguma coisinha, precisa mas... de retoque, não tem jeito. E eu vejo também... O Botox ele é bem preventivo. Eu vejo que hoje, né, existe como é que fala, os homens como é que é? Que buscam muita estética e... Metrosexuais. Metrosexuais, mas assim, fora eles, que eu não sou, mas eu vejo que tem vem tendo uma crescente dos homens buscando a estética. Sim. Porque hoje, um exemplo, é simples. Se você vê um profissional bem arrumado, você é reconhecido pela aparência que você tem. Independente de sua função, sua profissão, um exemplo, eu mesmo ando muito de blazer, o pessoal pergunta se eu sou advogado. Eu falei, não sou advogado, mas assim, é uma cultura que antes só advogado andava, né, com terno e tudo mais. Mas uma pessoa bem apresentada, ela realmente gera um valor diferente. Sim. E a aparência é muito mais efetivo do que a sua execução. Sim. Porque a pessoa você atrai as pessoas pela aparência que você tem. Na clínica, assim, nos últimos anos, a gente tem notado o aumento dessa procura por procedimentos estéticos entre homens. Tanto na parte dental, com lente de contato, sim, com próprio implante, quanto nessa parte de injetáveis. O homem quer ficar com aquela mandíbula mais máscula, sim, assim, que você preenche o ângulo da mandíbula, tira a papada, então dá aquele ar mais de macho, assim, né? E tem, além de tudo, né, você vai acompanhando, a galera vai usando todos os recursos, né? Até um abraço para o meu amigo Juarez, que faz o visagismo. E a barba, na verdade, ele usa, né, a técnica e diminui, sim, mesmo, porque ele faz umas marcas e dá uma valorizada. Valoriza a mandíbula. Mas assim, é uma sequência, né? A pessoa vai trabalhando um lado, o outro e vai chegando aonde ela busca sem ter
digamos assim, se transformar. Sim. Porque tem pessoas que é isso que é bonito. perde a pegada, né? Se transforma em algo que nem ela se reconhece mais. E é exatamente, tem esse excesso do paciente, mas tem muito do diagnóstico errado do profissional. Porque, igual eu estava te falando agora, acontece muito de paciente com extrema flacidez, com a face já derretida, o pessoal fazendo preenchedor. De vez de tratar a flacidez primeiro, vai lá, começa a preencher. Aí você imagina, uma face que já desabou. Aí você coloca mais peso nela com o preenchedor, além de dar cachorro... pegar os bulldog, né? Além de ter um volume, você está dando volume em uma região que está pesada. Imagina onde vai parar essa face do paciente. Então, igual eu estava te falando, não existe tratamento certo ou errado. Você tem que fazer os tratamentos para as indicações corretas. Sim. Aí sim a gente vai conseguir resultado legal. E vamos lá, né? Uma pergunta que às vezes poucos profissionais gostam de responder. Tem realmente essa opção, né? Você já demitiu algum cliente? O que é isso, tá? Deixa eu te explicar. De repente, aquele cliente que quer fazer algo impossível e ele quer você faz, aí você vai falar, lógico que você não vai falar, não vou fazer na cara, né? Mas aí você tem que trazer uma comunicação, né? Mais, digamos assim, não tão ofensiva, mas você realmente dispensar o cliente, ou seja, demitir o cliente. Por isso é importante a consulta. A gente recebe muito lá na clínica não, no WhatsApp da clínica, tipo assim, quanto que custa uma lipo? Quanto que custa, sei lá, uma ortognática? Cara, eu primeiro tenho que te avaliar e ver se você tem indicação para fazer esse procedimento. Porque chega lá um paciente que tem uma papada, mas você vê que não é por flacidez, você vê que é por mandíbula muito curta, por exemplo. E é um paciente que tem indicação de cirurgia ortognática, não adianta você querer fazer lipo para ele. E aí você tem que trazer... Vai marcar algo que já não é bonito, né? Você vai marcar o que não tem, uma mandíbula muito pequena, que não tem o que marcar, porque o osso é muito curto. E aí você tem que trazer a realidade para o cliente, falar, infelizmente, seu caso não é para isso. Ou aquele paciente que quer chegar lá e quer um resultado que não está disposto a passar pelo processo. É um paciente que fala, infelizmente, você não tem como fazer seu caso, aí às vezes o paciente insiste. No começo da profissão, é onde os profissionais mais erram. Olha aí, você que está começando, pega essa dica, Dr. Wallace vai te trazer aqui, você que está pensando em montar um negócio no nível que ele está hoje. Porque no começo é onde você mais erra, pela falta de experiência, às vezes você tem um boleto para pagar, aí chega o camarada lá... Você vê o cifrão de dólar, fala, esse é meu já, o meu bolso, Pix, tá com o boleto aqui do lado, né? E aí é onde que mais erra, porque às vezes tudo pesa na decisão do profissional, isso é a verdade. E aí porque se ele pensar num serviço mais caro, ele está pensando no bolso dele. Mas se ele pensar pela opção, a melhor opção para o cliente, às vezes não é o serviço mais caro. Exatamente, assim, não só de ser o mais caro, mas tem casos que não vai ficar bom. Que aí você olha para o cliente e aí, mas eu quero fazer, mas não sei o quê. Cara, melhor não fazer esses casos. Deixa o paciente, deixa fazer com outro. O pessoal fala assim, se eu não fizer, outro vai fazer. Cara, que seja, né? Se você não fizer um caso mal indicado, você não vai ter problema. E aí que mora o perigo, porque às vezes você faz aquele caso, aquele dia, ganha aquele dinheiro, uma semana depois o paciente está lá insatisfeito na sua porta. E aí, às vezes, é um BO que você vai levar meses para resolver, gastar muito mais do que você recebeu. Então, assim, não pode deixar o paciente decidir totalmente qual vai ser o... É lógico que você vai conversar com ele e tal, mas não é ele que vai indicar o procedimento. Principalmente, por exemplo, para caso de ortognática. Tem paciente que quer resolver tudo com aparelho. Você olha e fala, cara, seu caso não é para aparelhos. Se você não for fazer ortognática, nem coloca aparelho, porque são tratamentos muito complexos para resolver apenas com ortodontia. Então, assim, principalmente para cirurgia, paciente para ortodontia, eu já dispensei um monte. Falou, se você não for operar, com ortodontia a gente não consegue chegar no resultado que você quer. E eu acredito, né, que o que falta às vezes é ter profissionais assim, sabe?
de realmente declarar o que é possível e o que não é possível. Sim. Porque tem muitos profissionais que se ele pensar só com valor, né, Sim. ele vai fazer o que o cliente está querendo, só que às vezes ele não entende, né, que o cliente ele está agindo pela emoção, Sim. né, e não uma razão Não que é técnico, vai ter. né? Ele não Porque sabe assim, que aquilo vai ficar, sim, vai trazer a consequência depois. Uma coisa que eu vejo bastante sobre lente de contato. Lente de contato é um tratamento maravilhoso, você tem técnicas minimamente invasivas. Só que às vezes chega um paciente lá com o dente tudo apinhado para você, tudo cheio de tudo desalinhado. É um caso que era para colocar aparelho primeiro, para possibilitar fazer umas lentes com um mínimo de desgaste. Às vezes o pessoal tá recém-formado aí, vai lá, taca broca no dente do paciente, Nossa. desgasta um tantão, e aí faz uma lente, o paciente evolui com muita sensibilidade, ou a estética não fica legal. Por quê? Indicação mal feita. sim, Às vezes é indicação de ortodontia primeiro, depois fazer estética com lente ou com resina, com o que quiser fazer depois. uhum, Então, tem que tomar muito cuidado com as indicações e sim. não ceder para o paciente vender para ele uma expectativa que não é real. E já vê aquele cliente também com uma foto de alguém e fala assim, eu quero Quer pegar desse esse jeito, cara? já teve isso? Aí, cara, já, tipo assim, acontece muito com sorriso. Eu já tive paciente que chegou assim com o sorriso do filho, falou, eu quero um sorriso igual ao do meu filho. Falei, cara, você é filho do pai e da mãe dele? A gente não vai conseguir o mesmo sorriso. Isso A é genética utopia. vem, mas Não dá. Então, assim, a gente vai conseguir o melhor para o teu caso. sim, Aquela história, tua melhor versão. sim, Não dá para você pegar um sorriso de uma pessoa e encaixar na boca de outra. sim. Você tem altura diferente, formato do seu rosto diferente. Você acha que um dente de outra pessoa vai combinar no seu rosto? Lógico que não vai. Quem dera fosse assim, Quem né? dera fosse sim. Mas eu vi você falando também na área capilar. Você faz alguma coisa? Não. Não? Na área capilar, Porque assim, não. Aí hoje... é uma área da medicina. Porque assim, hoje eu vejo que Eu tem faço tratamento só, em mim. tratamento. Mas aí eu faço com tá. o Dr. Fittipaldi, né? Porque hoje, falando na área capilar, porque assim, querendo ou não, tem uma parte, né, que faz parte também aqui, né? Sim. Mas eu vejo que a procura na capilar também cresceu muito. Sim, ninguém tá querendo. E eu vi um colega até que fez algo, estou falando da área da capilar por causa da estética, que ele colocou não é, como é que fala? Não é uma peruca, não é um implante, É uma né? prótese. É uma prótese. Cara, é algo que tem uma restrição, até o pastor engraçado, né? O Cláudio Duarte fez, mas ficou muito bom. Cara, aquela prótese é muito... Olha, eu tô lutando pra não perder meu cabelo, assim, eu faço tratamento. Cara, ficou muito bom. Mas se eu perder e não der certo o transplante, com certeza eu vou colocar uma prótese daquela. Porque assim, Você não vê que é prótese? Sim, eu já vi muita cirurgia e pelo jeito não é fácil, né? Parece que meio que arranca o tampão e é implantado fio a fio. Antigamente você tirava uma faixa assim de cabelo, né? Hoje tira um por um e o médico vai fazendo transplante. Só que nem todo mundo dá certo aquilo lá, né? Então... Corre o risco ainda de... E é demorado, hein? É demorado, uma cirurgia aí de umas 8 horas, 12 horas, dependendo da quantidade de fios que a pessoa vai transplantar, né? E dentro da estética, entra a orelha também, não? Porque assim, às vezes, para corrigir aqui, você tem que mexer alguma coisa para puxar também. Tem alguns profissionais que trabalham com otomodelação, modelação com fios. Essa área eu não faço lá na clínica. Certo. Mas tem muitos colegas que atuam nessa área aí também. Hoje, qual que é o principal, digamos assim, o produto que o povo mais consome na sua clínica e é uma experiência para algo mais? A clínica, o que eu mais faço hoje é implante. Implante dentário, assim, todo dia a gente faz implante. E lipo de papada. Lipo de papada, seguido depois cirurgia ortognática. É o que a gente mais, a nossa prática clínica, assim, é isso. E é algo meio complicado essa cirurgia, né? Cirurgia porque não é qualquer um que faz, né? Não, é uma cirurgia que você tem que fazer, você não faz sozinho, você tem que ter mais um cirurgião, mais um bucomaxilo para executar ela. E precisa de todo um preparo. Às vezes o paciente começa a se preparar para essa cirurgia 2 anos antes da cirurgia. Porque antes da cirurgia, você precisa colocar aparelho, aí posicionar os dentes,
E aí na cirurgia você vai levar esse dente para encaixar certinho. Entendi. Então você precisa de ter uma equipe multiprofissional. Você precisa de um ortodontista, aí você precisa da equipe de cirurgia bucomaxilo, e aí depois uma equipe a gente fala da dentística, que é a parte estética, se o paciente quiser fazer uma lente, já tudo aproveitar isso. e corrigir, né? Para corrigir totalmente. Mas vamos lá, o paciente precisa fazer isso e aí entra alguma coisa com plano de saúde ou é plano de saúde na área, como que eu vou falar? Porque tem odontológica e tem o plano de saúde comum, que é o corpo inteiro. Qual desses aí que dá um apoio nessa cirurgia? Cara, uma dúvida muito comum que o paciente traz é isso aí. Quanto vai custar uma cirurgia ortognática? Porque se o paciente for pagar tudo particular, realmente é uma cirurgia que fica muito caro, porque envolve os exames também. Centro cirúrgico, anestesista, todas as placas que vai usar na cirurgia. Então isso custa muito. O que eu oriento para os meus pacientes? Fazer um convênio, porque o convênio médico, aí é um convênio médico. Sim. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela enquadra a cirurgia ortognática no rol de procedimentos que tem que ser coberto para todo convênio. Então, se você tem um plano de saúde e já venceu a carência, você tem direito de fazer a cirurgia ortognática. Você vai ter direito à parte hospitalar, os materiais. E ela, um exemplo, não é feita na sua clínica, então? Não, é uma cirurgia que é feita em cirurgia em bloco cirúrgico, no centro cirúrgico, no hospital. Você não faz uma ortognática com anestesia local. Entendi. Então, se você tem um convênio, você tem direito a anestesista, internação. O convênio tem que cobrir também a equipe de cirurgia bucomaxilo. Então, o paciente faz 100% ali pelo convênio, sem ter custos adicionais. E aí, no caso, ele faz a consulta com você. Depois da consulta, você faz os pedidos, ele entra em contato com o plano e organiza. E quem faz a marcação da cirurgia, você mesmo faz a marcação lá no hospital e tudo mais. Isso. O processo é assim, ó. Faz a parte ortodôntica. Sim. E aí uma orientação que às vezes eu passo para os pacientes, que o convênio ele tem um prazo de carência, porque a cirurgia ortognática ela é enquadrada como uma doença pré-existente, que é o nome que a ANS dá. Então, porque isso já existe, não é, por exemplo, se você tem um convênio, fez hoje, amanhã você sofre um acidente, tudo aquilo lá o convênio vai cobrir. Sim. Agora, se você já tem uma condição prévia e faz um convênio, você tem um prazo para cumprir ali de carência para o convênio autorizar. Então, o paciente me procurou. Primeira coisa, vai fazer pelo SUS, vai fazer particular, ele faz um orçamento ali de quanto ficaria tudo isso particular. Se ele não tiver como fazer, eu oriento ele a fazer um convênio e aí ele vai para a ortodontia, que é a parte do aparelho. Porque você precisa colocar aparelho antes da cirurgia. Entendi. E às vezes ele espera lá 1 ano e meio, 2 anos para cumprir a carência e vai fazendo o preparo da cirurgia. Nesse período, o convênio já vai ter que autorizar a cirurgia dele. Aí, finalizou o preparo ortodôntico, venceu a carência, a gente faz um relatório para qualquer convênio que o paciente tenha, e o convênio autoriza e escolhe qual hospital vai fazer e a gente agenda a cirurgia. E hoje o atendimento de vocês é Cuiabá ou Mato Grosso? Como é que está a nível de atendimento? Eu atendo aqui em Cuiabá e atendo em Primavera do Leste, que é a maior demanda de cirurgia nessas duas cidades. A cada uma vez por mês também eu tenho ido operar lá em Vilhena, com o Dr. Lucas Malan, que é um cirurgião bucomaxilo também. Longinho daqui, né? Longinho. A gente tem feito bastante cirurgia ortognática lá. Mas assim, eu vou para auxiliar ele nas cirurgias dele, e aí quando eu tenho cirurgia, ele vem aqui me auxiliar. Legal. Mas a minha atuação pessoal é aqui em Cuiabá e em Primavera do Leste. E hoje, assim, hoje as redes sociais, né, têm ajudado até mesmo a informação chegar nos clientes. Porque às vezes até o pessoal de Primavera talvez conheça, mas regiões próximas não. Não. Então tem essa facilidade, né? A rede social levar essa informação. Sim, né? A gente consegue divulgar. Às vezes tem paciente que não sabe da informação porque assim, ó, a cirurgia ortognática, ela é feita por dentista com uma especialização em cirurgia bucomaxilo. E às vezes o paciente ele trabalha em uma empresa qualquer que dá um convênio para ele, que tem um convênio lá,
E ele não sabe que o convênio dele, convênio médico, vai cobrir a cirurgia. Então, na rede social, a gente faz esse trabalho de informar o paciente para viabilizar a cirurgia dele, E né? todo convênio, se passou da carência, ele é Todo obrigado a cobrir isso. Todo convênio, quando é um convênio pessoa física. Sim. Mas tem aqueles convênios para empresa que não tem carência. Por exemplo, a MAGE, por exemplo, tem convênio e aí convênios empresariais não tem carência. E aí o paciente já consegue fazer convênio e já ir operar. É possível corrigir nariz também? Na cirurgia ortognática é possível fazer junto, para alguns casos. Aham. Outros é melhor fazer em uma segunda etapa. Uhum. Mas aí, no caso, assim, tanto de cirúrgico de corte ou você fala de Cirúrgico, injetável? rinoplastia mesmo. A gente tem feito em alguns casos a cirurgia ortognática associada à rinoplastia. Uhum. Então o paciente já sai do bloco cirúrgico com a correção dos ossos da face e também do nariz. E corrige internamente também ou só estética? Você pode corrigir... Porque tem desvio, né? Pode ter alguma... Eu tô falando porque hoje eu vim do médico com meu filho e a gente está acompanhando, ele meio que tá roncando acordado, né? Porque ele tá com um nariz, tá com desvio, aí a gente está fazendo um tratamento para até diminuir, para ver, agora vai fazer o exame para ver como é que tá, que vai ter que fazer cirurgia sim, só que ainda tá muito carretado ele tem muito material ali, aí a gente está fazendo um tratamento para a gente ver. Então, na cirurgia ortognática, em alguns casos a gente já corrige a parte funcional, hipertrofia de corneto, desvio de septo. Então, a parte funcional, quase que se for dentro do nariz, porque você tem as obstruções de respiração que está aqui no nariz, que é desvio de septo, hipertrofia de corneto. Aí você tem lá a parte de adenoide, que essa aí já é o otorrino que faz. Sim. Se for as alterações dentro do nariz, a gente já corrige junto com a cirurgia ortognática. O paciente já sai com isso resolvido. E aí, se ele tiver uma demanda estética, dá para fazer junto no mesmo procedimento. Sim. A não ser que for casos extremos, assim, porque a cirurgia já movimenta muito, às vezes faz muito edema. Sim. Terminamos aí a demora parte... um pouquinho mais a recuperação, né? Porque assim, o nariz ele é um capítulo à parte dentro das cirurgias estéticas. Então, assim, às vezes você termina a parte da ortognática, tá com edema muito grande, o rosto tá alterado. Para esses casos, às vezes não é legal ir lá e operar o nariz na mesma sessão, porque você tá com o rosto distorcido por causa do edema. Mas se for um caso que a cirurgia foi mais rápida, ou uma correção pequena no nariz do paciente, a gente já consegue fazer tudo isso em uma sessão só. E normalmente essa cirurgia tem que fazer uma correção também dos lábios, né? Alguns casos, né? Porque a pessoa às vezes ela é meio para dentro, não sei. Porque assim, ó, um paciente classe 2, que ele tem a mandíbula para trás, ele pode ter a mandíbula e a maxila. Normalmente o lábio dele vai estar escondido. Ele vai estar com o lábiozinho para trás porque os dentes vão estar lá atrás. Quando você avança toda a estrutura, tanto a parte superior quanto a inferior, você dá volume no lábio. É igual a vozinha que perdeu o dente. Você viu que ela não falar assim a dentadura? Com a boquinha murcha. Quando coloca a dentadura, aparece lábio. Entendi. Porque o dente é o suporte para o nosso lábio. Então, se você perdeu ele, ou se ele é muito para trás, o lábio vai estar escondido. E aqui na testa, às vezes a pessoa, né, com o tempo, ela vai vai cansar, né? A pele cansa. E hoje eu não sei, né? Parece que antes fazia-se muito mais cirurgia para dar uma esticada. Hoje os injetáveis deu uma segurada. Hoje você tem muito tratamento assim, ó, para evitar a flacidez. Então você tem os bioestimuladores de colágeno que funciona muito bem. Que é fio. Não, tem fio, que é o fio de PDO, que também ele faz esse estímulo de colágeno. Mas você tem os injetáveis, que não é para dar volume. Por exemplo, a hidroxiapatita de cálcio, por exemplo, que é o conhecido como, o mais famoso é o Radiesse. Então você injeta e ele vai provocar um estímulo de colágeno no paciente e aí ele vai dar uma tracionadinha na pele. Entendi. Então você consegue essa região melhorar bastante. Na parte da testa, você não pode fazer esse tipo de bioestimuladores, mas você pode colocar fio de PDO, por exemplo, que também provoca esse estímulo de colágeno.
E aí se faz botox. E tem cirurgias também. Paciente que está com a sobrancelha muito caída, você tem a cirurgia de castanhares, por exemplo, que dá uma levantadinha O fio, na qual a sobrancelha. durabilidade dele, aproximadamente? O fio tem vários tipos, assim. Você tem fios que absorvem com 1 ano, você tem fio que absorve com 2 anos. Mas o grande benefício do fio não é o tempo que ele vai ficar ali, é o estímulo de colágeno que você vai ter. Então, assim, por exemplo, no caso, você fez fio na face. Ele absorveu o fio, mas ele ficou o colágeno ali. Então, você Entendi. vai ter esse efeito ali. Tipo assim, o fio não tá, mas ele mantém o efeito do Ele colágeno. provocou uma retração por causa do colágeno. E o Então, colágeno em pó funciona? cara, é muito discutido isso. Tem gente que Porque acredita já que que nós estamos falando funciona, nesse tema, tem artigos que falam que funciona, que não funciona. Eu até hoje, assim, é um efeito muito, acho que é muito pequeno o efeito de colágeno para ficar tomando e tal. Mas tem gente que usa, eu respeito, mas eu não indico para meus pacientes. Por quê? Talvez indicaria assim, como um complementozinho para aquele paciente que fala, quero tipo manter e tal, mas não é para aquele paciente que está já com desabamento e acha que sim. vai tomar comprimido de colágeno e vai E também, retrair. eu não sei, né? Não Mas vai. eu Não imagino vai que acontecer. quando você coloca no estômago, não vai fazer o efeito Local ali. localizado, vai ser o corpo todo, né? Mas assim, tem que tomar cuidado com essas coisas, porque o paciente, você prescreve isso para ele tá esperando um lift facial. E aí ele não vai ter um lift facial com colágeno em cápsula, isso não Sim, existe. Você vai ter um benefício, melhora um pouquinho a produção, mas é aquele benefíciozinho sim. que as Às vezes pessoas não é não o ficam efeito que ele satisfeitas. quer, né? Isso aí você vai conseguir com outros tratamentos. Dentro lá da sua clínica, tem algum que você trabalha com equipamentos, máquinas, Tem. algum tipo de estética que é ser usado também? Sim, a gente tem o próprio Ultraformer, Aham. para pacientes às vezes que quer melhorar a papada e não quer fazer cirurgia. Uhum. Então você consegue dar aquela melhoradinha. Mas E você acredita que esse paciente ele não quer fazer a cirurgia por medo tem uns ou que pelo investimento? tem paciente que é por medo mesmo da cirurgia, não quer passar o trauma da cirurgia ou não tem tempo, porque assim, você fez uma cirurgia, você vai ter um tempo ali para se recuperar, você tem que fazer as sessões de drenagem. O paciente não pode parar a vida dele algumas semanas, não é parar a vida, mas se dedicar um É um tempo. processo, né? É, Porque não é só fazer, né? é, Tem a recuperação e tal. e a gente tem um endolaser lá também, que também faz é, praticamente a mesma coisa que o Ultraformer. Uhum. Então essas tecnologias, elas ajudam, dar aquela, igual eu falo pro paciente, aquela melhoradinha Sim. num lift ou na papada, mas isso não é efeito de cirurgia. Então a Uhum. gente tem que deixar bem claro para o paciente, uma coisa, até aqui a gente vai chegar nesse resultado. Se quiser daqui para frente, a gente tem que operar, senão não vai Sim. conseguir. E dentro dos atendimentos, né, dos seus clientes, você acredita que tem uma idade que começa a ter uma procura maior? Ou hoje não tem muito isso? Porque antes a gente via, né, acima de 40 anos que começava uma procura para É, estética. Mas hoje você vê que tem pessoas que, como a estética tá, eu acho que mais fácil, né? Você vê pessoas que, lógico, que menor só com a autorização do pai e até mesmo o médico querer fazer. sim. Mas a procura hoje não tem uma limitação de idade, né? Não tem. Como eu trabalho com muito essa questão de flacidez de pele, minhas pacientes, a maioria são mulheres, mas tem homens também, acima de 40 anos, o que eu tenho na minha prática clínica. Aham, Mas tem profissionais que trabalham com preenchedores, aí não tem idade, assim, às vezes sim. tem menina de 18 anos que é um volume de lábio, e aí lá na clínica a gente tem alguns colegas que trabalham com isso, aí a gente caminha para eles. O que eu mais faço é essa parte de tratamento de flacidez. Aí, assim, tem paciente que é cirúrgico, tem paciente que é só terapias, aí cada um tem uma indicação. Vamos lá. Eu quero fazer lift de papada. Lipo de papada. Lipo de papada. Vamos lá. Que tempo demora para me voltar à rotina normal aí entre a cirurgia e fazer todo o processo aí? Então, primeira coisa, procurou a gente para fazer lipo de papada. Vamos pedir alguns exames, Sim. exame de sangue, basicamente, para ver coagulação, essas coisas.
anamnese, alinhar a expectativa do que a gente vai conseguir entregar com o que o paciente quer, e aí a gente opera. Terminou a cirurgia, o paciente vai para casa, 2 dias depois ele vai começar a usar uma faixa compressiva. Se ele for uma pessoa que trabalha dentro de um escritório, em computador, 3, 4 dias ele já está voltando às atividades normais. Agora, se for um paciente que, sei lá, uma vez eu atendi um policial militar, ele queria fazer, mas ele não estava de férias, não tem condição. É um paciente que trabalha na rua e a gente vai precisar ir aí de uns 10 dias, 15 dias para estar voltando essa atividade. Porque a gente pensar em intervenção cirúrgica, você tem que pensar pré-operatório, transoperatório e o pós-operatório ele é tão importante quanto o transoperatório. Então, se o paciente não cuidar dessa cirurgia, não fizer o repouso e seguir as orientações, não vai ter o resultado esperado e também pode ter complicações sérias no pós-operatório, fibrose, uma série de coisas aí que não é legal a gente passar por isso. Então, tem que estar bem alinhado. Normalmente em torno de uma semana. Uma semana para serviços, digamos assim, um escritório, um contador, um advogado, já está voltando. Aí mais tempo para quem trabalha em atividades mais exposto ao sol, faz força, aí precisa de um pouquinho mais de tempo. Não, é bom saber, porque às vezes a pessoa fala, não, eu quero fazer, mas não está preparado, não tem aquele tempo, né? E é ideal fazer em umas férias, né? Sim. Se organizar, e às vezes também ele quer fazer nas férias, mas depois também quer ir para o sol, e aí já também não tem aí vai perder condição, as férias, não vai para a praia. Acontece isso muito com peeling. Tem paciente que quer fazer peeling para fazer descamação, fechar poros, assim, mas quer ir para a praia nas férias. Não fez um procedimento desse, 30 dias sem sol. Então, esquece a praia, né, nesses dias. Você vai e às vezes até quando ele volta da praia também não pode ser muito intenso, muito logo em seguida, né? Se tiver muito queimado, aí não dá para fazer. Para fazer um procedimento com peeling, por exemplo, você tem que estar com a pele íntegra ali, tem que estar rígida a pele. Então, você que está nos acompanhando, nós estamos aqui com o Dr. Wallace Guimarães, um cara que resolve e traz aí autoestima, tanto na área da saúde, na área da estética, né? Que tem aqui algo que eu nem sabia que tinha uma cirurgia para isso, né? Que é a cirurgia ortognática. Ortognática, olha, até o nome, mas é difícil, mas o benefício eu tenho certeza que... Eu fiquei imaginando, doutor, uma pessoa que faz um tratamento desse e ela se compara o antes e o depois. É chocante. Porque assim, o antes e depois na cirurgia ortognática, você vai ter a alteração, a mudança estética que a cirurgia traz para o paciente. E eu sou fã da alteração funcional. Então, esse paciente ele vai respirar melhor, vai dormir melhor. Então, pessoa que acorda cansado ali de manhã, porque não respirou durante a noite. Se opera, o paciente volta a respirar, pô. Então, imagina, você dormiu à noite. Quem tem a apneia obstrutiva do sono, não dorme, fica lá, acordando. Imagina, você acorda quebrado, você acorda podre no outro dia. E a cirurgia, você devolve essa qualidade de vida para o paciente. Ronco. A esposa, eu tenho paciente que dorme em quarto separado da esposa dele, porque ele não aguenta. Então, ele mesmo não queria fazer a cirurgia. Mesmo que tá cansado, isso, aquilo, mas ele vai operar comigo agora, mês que vem, por causa da esposa. A esposa dele não consegue dormir no mesmo quarto. Então, olha o impacto com a cirurgia traz. Às vezes, se não fosse essa esposa, esse cara nunca ia corrigir. Nunca. E eu imagino, depois de feito isso, né? Os benefícios, a autoestima, a saúde. Nossa. Esse paciente, ele teve lá no consultório e falou, doutor, eu não queria mexer com isso não. Mas a patroa aí não aguenta. Falou, ou resolve o ronco, ou a gente vai ter que conversar sobre esse casamento. Ó, o benefício de você ter uma mulher que realmente se preocupa com a estética, mas também com a saúde, né? Sim. E melhora assim, não é só essa questão de relacionamento, né? Você vai melhorar no trabalho, atividade física. Imagina, você abre a via aérea do paciente, o cara vai conseguir correr melhor, vai conseguir tudo. Às vezes ele tem uma vida muito limitada e bloqueada, porque muitas coisas ele não consegue fazer. Por causa disso. E vamos falar bem a verdade, tem muito ser humano que ele acomoda.
Com né? certeza. E tem hoje a ciência, né, o desenvolvimento aí da tecnologia, tem muitos benefícios, mas o cara acomoda. E os Como? homens têm esse defeito, né? É, o cara Ele, fala assim, ah, já casei, tô com um filho, não vou operar mais não. e aí fica aí se Mas, limitando é, aos benefícios que a vida tem para ele. exatamente. Melhora demais a qualidade de vida do paciente, assim. É, imagina, capacidade de concentração, de estudo, porque você dorme, você Tudo, o descansa. oxigênio é para pensar mais É, rápido. Nossa, e o paciente, tem estudos mostrando que paciente classe 2, que é quando a mandíbula é curta, tem uma chance maior de infarto. Porque você imagina, você faz apneia durante a noite, aí você não respira. A taxa de oxigênio cai no sangue. Isso para o coração é muito ruim. Você vai fazendo pequenos sim. pontos de necrose no coração. Isso durante os anos vai te dar um infarto de presente ali. E aí a pessoa não sabe que isso às vezes foi causado por uma apneia decorrente de um paciente classe 2. Então, Sim. a cirurgia ortognática, para esses casos, previne infarto, inclusive. E eu vejo, doutor, o complicado do ser humano é que às vezes ele não tem consciência. E isso é um dos nossos, né, objetivos como profissionais, é trazer a consciência para o ser humano que é possível ele ser e estar melhor Sim, com algo que nós fazemos. Eu até falo com um cliente que eu estava fazendo uma precificação de produto e serviço dele. Ele falou, cara, eu tinha que ter te conhecido há 5 anos 5 anos atrás, quando eu atrás. abri minha empresa, porque eu já estava em outro nível. Por que que você não apareceu na minha vida? Mas é aquele negócio, às vezes a pessoa, ela tá tão no automático que ela deixa de ir Não quer atrás de mudar, né? melhorias, né? É. Tem uma filosofia japonesa, Kaizen, né? Melhoria constante. Então, se você não buscar ser melhor do que ontem, infelizmente você vai se limitando. E a tecnologia, né? A estética, tudo isso vem trazendo, primeiro, autoestima do ser humano. Autoestima e, consequentemente, a autoestima vai abrir portas, né? Sim, Que o cara vai ficar mais desinibido para conversar, para se expor, para sorrir. Hoje eu atendi um paciente que a gente está fazendo uma reabilitação que envolve implantes dentários e lente de contato. E esse paciente é inclusive piloto, trabalha assim com com pessoas aviões no nível grandes, com maior, nível, né? nível Um maior. ticket maior, uma Então, pessoa. assim, um camarada que já tem um pouco de restrição para sorrir ali, porque o sorriso não é tão bonito. A hora que eu vi esse caso, eu falei, cara, a mudança na vida desse paciente que nós vamos trazer é muito grande. Sim, Porque o cara faz questão de sorrir, de sim. mostrar os dentes, porque tá bonito. E é algo que o sorriso ele movimenta a musculatura, ele te traz energia, enfim, né, conexão e tudo mais. Mas, doutor, imagina aí, né, você fazendo parte do processo das pessoas. Você considera hoje, o que você considera como sendo uma missão de vida dentro da sua profissão? Cara, eu acho que a maior missão é essa transformação que a gente traz na qualidade de vida dos pacientes, sabe? Costumo dizer assim, ó, que quando você tem um mês bom, que você faturou bem, você fala, cara, que legal, faturei bem, ponto final. Mas quando você escuta uma história assim no paciente, falou, cara, eu não dormia mais, eu não dormia com a minha esposa, eu não tinha, estava prejudicando minha vida, meu casamento, e a cirurgia me trouxe relacionamento de volta. Parece que é assim, é o básico, né, o casal dormir junto. Mas para aquele paciente não era. Não E era. a gente entregou isso para ele. Já tive pacientes que assim, a esposa foi, ó, vou ter que trazer meu marido porque eu não aguento beijar ele, porque ele tem um mau hálito muito forte e eu não tô aguentando e eu tô querendo separar dele por causa disso, porque ele, aí que acontece? Ele vem me procurar, ele tá com aquele hálito horroroso, aí ele começa, você não me quer porque você tá com outro. E aí você faz uma intervenção às vezes simples ali, extrai um dente ou uma raspagem, uma limpeza, e aí você muda a realidade dessa família com um Pequena tratamento. coisa, né? Então, assim, quando a gente tem essas experiências, que você fala, putz, hoje, assim, valeu a pena o tanto que eu estudei. Porque, E além de missão, né, eu falo para você que isso também é o que te motiva, né? assim, é o que motiva a gente.
trazer essa satisfação do cliente, porque não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. E tem muitos empresários que abrem uma empresa, às vezes ele vê uma oportunidade que não é errado. Você que é empresário, empreendedor, você precisa ver a oportunidade, sim, porque isso, mas você precisa ter algo mais, né? Ter realmente como missão e o que te motiva isso, né? Trazer esse cliente de volta à vida que ele tinha perdido. Sim. Eu acredito que a sua missão aí é algo muito bonito de ver, porque hoje as pessoas, nos treinamentos que eu faço, a gente sempre vê, né? O último treinamento que fizemos em Mirassol do Oeste, aqui em Mato Grosso, eu fiz a primeira dinâmica, eu falei para a pessoa, agora você vai pegar seu celular e vai abrir sua câmera e vai falar para você mesmo quem é você. Fala aí das suas 5 qualidades e 5 defeitos. Existia uma pessoa, até um abraço para ela, não lembro o nome aqui, mas depois a gente falou no WhatsApp, ela não conseguiu fazer essa dinâmica. Ela tinha perdido a vontade de se olhar no espelho. E na hora que ela entendeu todo o nosso treinamento e ela viu que ela poderia realmente reativar isso por bloqueios que ela teve, isso a gente não está nem falando de estética, a gente está falando de bloqueios emocionais. Ela foi absorvendo. E aí depois, ao final do treinamento, que foi um dia, aí eu falei assim, agora você vai falar a mesma coisa para você mesmo e depois entender quem era você antes do treinamento e depois do treinamento. A mulher me mandou 3 textos que eu falava para você, eu fiquei meia hora para ler todos, porque assim, não é só ler, né? Você precisa entender o que a pessoa está jogando ali de emoção e sentimentos. Mas assim, você resgatando isso, aquela resposta dela me motivou a não parar. Sim. E não é pelo dinheiro. Porque, um exemplo, se fosse só pelo dinheiro, você fazia e ia embora, mas se você não tiver transformação, até a sua vida não tem sentido. Sim. Lá na clínica, a gente tem muita experiência com pós-operatório de nariz, de rinoplastia, por exemplo. A pessoa cresce com aquele estigma, assim, que meu rosto é feio e não tira fotos, fica procurando um ângulo para tirar foto, assim. E parece, para quem não tem esse problema, que isso falar superficial. Mas acontece muito essa emoção nos pacientes no pós-operatório, 7 dias. Quando a gente tira o curativo, que ela olha no espelho, ela fala, meu Deus, o que é isso? E aí a paciente começa a chorar, daí é muito legal E é bonito de ver, né? E eu acredito que assim, aí nesse momento você fala assim, não, valeu a pena. Valeu a pena estudar. Porque você que está nos acompanhando, o começo do empresário, do empreendedor, né, nunca foi fácil, né? Sim. Teve muito estudo, tem muita dedicação, tem muitas horas, né? Investimento de dinheiro, investimento de tempo. Mas aí na hora que você chega na execução e vê a satisfação do cliente, aí você fala, não, valeu a pena. E isso motiva para a gente não parar também, né? Porque eu não sei a sua experiência, né? Como é que começou a de repente virar a sua chave para ser um empresário na área que você atua? Então, eu comecei meu consultório em 2014. Eu terminei a faculdade em 2010, aí fui fazer a minha residência lá no Hospital de Câncer, que foram 3 anos. Aqui em Cuiabá. Uhum. E aí em 2014 eu saindo da residência comecei a trabalhar em algumas clínicas. E assim, não era só por má remuneração. O problema é a forma de trabalho, clínica popular, que você tem vários problemas até na questão de esterilização de material. E aí eu não queria ter que passar por isso e oferecer esse tipo de serviço para meus clientes. Uhum. E aí foi quando a gente abriu o consultório, para a gente conseguir ter uma entrega de trabalho assim, mais efetivo, com cuidados em relação à biossegurança e a qualidade de trabalho. Sim. E aí de lá para cá, a gente só foi crescendo e hoje estamos aí. Tem uma carteira de clientes bons e principalmente eu acho que nesse período que a gente tem conseguido aumentar muito a qualidade do serviço que a gente entrega. Às vezes eu pego o caso assim de 2014, 2015 e olho e falo, cara, por que eu fiz desse jeito? Aí às vezes você fala assim, mas mal feito? Não foi o meu melhor daquela época. Mas por outro lado eu olho e falo assim, cara, graças a Deus que hoje eu olho e falo, vixe,
podia ter feito diferente. Quer dizer, a gente conseguiu evoluir um Sim, pouquinho. mas os próprios estudos, né? Sim. Antes você fazia, um exemplo, eu tirei as amígdalas, eu acredito, com uma semana em recuperação. Hoje a pessoa, Obrigado. ela tem a experiência de, sei lá, dias, né? E sai ali normal. Sim. Antes tinha uma recuperação. Um colega meu que eu vi ele tirar as amígdalas, ele ficou 15 dias em casa. Isso há muito tempo atrás, né? Meus 14 anos, aí vamos falar aí há 30 anos atrás. Mas hoje já é um outro padrão, a tecnologia, né? Os estudos, a medicina se atualiza, né? Na minha área, o que evoluiu muito é a questão de implantes guiados por computador. Então, antigamente, às vezes, você precisa fazer grandes incisões, fazer corte muito grande, abrir a gengiva demais para conseguir instalar um implante. Hoje, com cirurgia guiada, a gente consegue instalar o implante na mesma sessão e, em alguns casos, já colocar um dente provisório. Sim. Então, o paciente já sai do consultório com dente. Não fica aquele processo de 6 meses para colocar um dente só. Hoje a gente já consegue fazer alguns casos e ele sai com dente e tocar a vida dele normalmente. Mas para isso, né, é muito estudo, né, muita dedicação. E tem que ir atrás, né? Porque assim, a informação não vai bater na sua clínica, no seu consultório lá e falar assim, ó, só fazer isso. Não, você tem que pagar o preço. Você tem que pagar, tem que estudar, tem que ir atrás. E normalmente essa tecnologia ela vai para os grandes centros. Tipo, hoje, quem que é um grande centro na área de estética cirúrgica da sua área hoje? São Paulo ainda? São Paulo também. Só que assim, hoje até com a rede social, você tem acesso a muita informação. Sim. Então, hoje você tem opções de curso online. E as mentorias, né? Que tem mentoria. São, digamos assim, elas são mais focadas em certos produtos, né? Por exemplo, hoje tem curso de cirurgia que você assiste as aulas online e aí você vai para São Paulo para fazer cirurgias com o professor. Então, legal, isso facilita muito. Nossa. Antes você tinha que ir daqui lá para assistir uma aula. Você não tinha essa opção de sentar num escritório dentro da sua casa. Estudar e praticar, né? Você tinha que fazer tudo lá, né? Você tinha que fazer tudo lá, imagina. Investimento, hotel, deslocamento. Você tinha que fechar seu consultório para ir assistir uma aula que você assiste de casa. Sim. Então, isso facilita muito Então, eu digo assim, ó, hoje não tem desculpa para não evoluir, sim, porque a facilidade é muito grande, assim. E essa evolução, ela é necessária, né? Porque toda evolução, ela traz um benefício, principalmente para o paciente, né? Que é uma recuperação mais rápida, sim, e, digamos assim, um sofrimento menor, ou às vezes até inexistir o sofrimento, sim, né? Porque tem muita cirurgia que, às vezes, o cara é simples, o próprio Botox, né? Se você tem o gás lá que você falou, ele totalmente inibe até a picada, né? Sim. Porque assim, é uma picada fazer um Botox, e ali ele inibe. E querendo ou não, vamos falar bem a verdade. Dá uma experiência diferente pro cliente. A pessoa que chega, né? Deita lá na cadeira, relaxa, não sente nada. Gente, é outra coisa. É outro mundo, porque assim... Ele volta para fazer de novo. Sim, ele fala assim, não, eu não vou ter sofrimento, eu vou relaxar. Agora você chega lá... Começa a vir só pela sedação, não é só pela onda. E querendo ou não, é interessante. Eu até falei com a colega, eu falei, tem esse gásinho aí pra gente... levar pra casa. Pra gente relaxar naquele dia que você sai do escritório querendo matar só a metade da equipe, que a outra metade já morreu. Dá vontade de ter um óxido nitroso em casa. Sim. Você chegar e relaxar um pouquinho e depois... Mas essa é a experiência que nós precisamos trazer para o cliente, né? Porque assim, o cliente ele quer resultado e eficiência. Sim. E principalmente, né, zero esforço. Hoje, nós no escritório, nós temos a ideia nossa é o seguinte, é trazer eficiência sem esforço, mas trazer resultado. E a estética principalmente, né? Um exemplo, eu mesmo faço alguns procedimentos por teimosia, mas falar que é gostoso, igual, mas a mulher aguenta. E se não tivesse que aguentar, né? Não é muito melhor? Não precisa, como se diz, não precisa ser um sofrimento, sim, né? Eu fico pensando, eu tiro o excesso da sobrancelha aqui e eu falo pra você, pensa num pelo grosso. Meu amigo... Você já fez aqueles laser pra barba aqui?
Aquilo Não é fiz, terrível. da barba não Eu fiz tenho ainda. pacote pago, não volto lá não. Meu Deus do céu. Então, assim, não pode ser algo mais fácil e legal? É, Tem que ser sofrimento? Não precisa ser não sofrimento. precisa ser Mas aí sofrimento. vem o profissional de buscar a tecnologia. Igual você falou, ó, pode ser feito o gás com outras coisas, né? Até mesmo numa obturação, né? Limpeza do dente ali, aquela maquininha de... todo mundo já Sim. passou. Lá na clínica, os colegas que fazem a parte clínica geral e odontopediatria usam muito para criança. Criança que tem medo e tal, coloca um gásinho, criança relaxa e já era, faz E aí você qualquer fala, vamos no procedimento. dentista, o que que ela vai ter? Uma Uma experiência experiência positiva, diferente. boa. Agora, se vai lá para sofrer, Hoje tem muito paciente que vai na clínica e já é traumatizado pela odontologia sim, praticada há 15 anos atrás. Aí chega lá para fazer um implante, procedimento de poucos minutos, tá lá tremendo, com a não, pressão lá em cima e nem foi, às vezes não fez intervenção nenhuma. É só do estresse. sim, E aí com cuidado e com sedação consciente, principalmente com óxido nitroso, a gente consegue reduzir essa ansiedade do com paciente certeza. e o procedimento fica muito mais seguro. Não, e eu fui esses dias fazer uma limpeza e aí eu ainda tinha aquelas, como é que fala, obturação com amálgama, como é que é? Aham, amálgama. É, que Ela é escura. é escura, né? E aí eu fui na doutora Eliana, até um abraço, que é uma cliente minha e também parceira que eu acompanho com ela. Ela falou, ó, você tem que tirar tudo isso aí que hoje não se recomenda, porque até mesmo o alumínio, todos os metais, né? Mercúrio. Mercúrio e tal. Enfim, até desodorante eu tive que tirar o alumínio aí por causa desse buscar uma vida saudável, né? Aham. Que tem toda uma tendência para puxar o câncer também, isso, né? Tem uma linha que estuda isso daí, Isso. né? Que é a integrativa, a medicina integrativa. E querendo ou não, teve que arrancar e aquelas obturações não foi feita para tirar mais, né? É Aquilo difícil, ali é né? quase ad eterno, né? É. Porque ela tá lá, mas aí você tira, cara. Aí o dentista falou para mim, tá tudo bem? Eu falei assim, eu pensei comigo, só na hora que terminar. Porque falar que é gostoso não é, Não cara. é? Você tá. É É aquela história, tenso, é é igual a história que tenso. eu contei do policial. Você tá numa situação vulnerável, você não pode reagir, você não pode fazer Não. nada. E aí você dá aquela sensação de impotência. E aí é difícil E aí você mesmo. tá com a boca aberta, a pessoa Você- perguntando, você não tem como é, responder, e tipo assim, só anda Fica logo que eu quero falando. ir embora. Aí você tá lá, com a boca aberta, o cara, e seu pai? Aí você, Ah, não tenho nem o que e aí, se falar. você tiver uma experiência muito mais leve, gente, é outra coisa, né? Então, assim, eu fico pensando nas crianças, porque se ela não viver esse trauma, ela vai ter uma rotina do dentista mais Mais saudável saudável. e voltar mais vezes até fazer limpeza, senão ele vai pensar, não, vou lá, vai que ele acha alguma coisa. Tem muito paciente que não vai porque ele acha que vai doer. Aí chega lá, é um procedimento tranquilo e tal. Mas é muito pelo que contaram para ele. Vou levar para tomar uma injeção. Vou te levar no dentista. Não, e Então antes tinha isso você umas vai. anestesia pesada, Não, cara. era Umas diferente. agulhas desse Era tamanho, assim, ó. diferente. Tem uma bichinha Então, torta ali que você fala assim, meu Deus do céu, onde que esse cara vai é, enfiar essa agulha? então hoje a odontologia ela é muito menos traumática, né? Então, muito Sim, mais confortável para o paciente. Até provavelmente assim, extração. Hoje você tem técnicas mais conservadoras para preservar o osso. Hoje você já não tem aquela figura do dentista que põe o pé no peito do paciente e puxa o dente na força. Você tem o siso, técnicas. vou tirar o siso, Você não imagina. tem assim. Se for fazer com quem sabe fazer Sim, aquele procedimento de siso, você não tem mais aquela 2, 3 horas para tirar um siso. Hoje, em 1 hora no máximo, a gente tira os 4 sisos. Mas isso usando sim, tecnologia, motores próprios, motores elétricos, sem aquele barulhinho da sim. caneta de alta rotação pneumática. Então, você tem muito mais conforto para o paciente. E é algo que aí vem o profissional, né, de buscar a melhoria, né, e implementar inovações na clínica, né, no consultório dele e ter principalmente o benefício para o cliente. E nós estamos aqui com o Dr. Wallace, nós estamos há quase 1 hora e 20 minutos ali, até deu uma bugada ali. Mas você que está nos acompanhando, nós estamos aqui com um profissional na área da saúde que trouxe aqui alguns cases de sucesso que ele faz, tanto na parte de estética como na parte da saúde, né, de correções e até mesmo trazendo o principal, né, a satisfação do cliente com técnicas e inovações que têm uma experiência diferente.
Lembrando também que nós temos o nosso colaborador Labrasa Burger, que é um patrocinador que está aqui conosco, e cliente também, a Borges Consultoria, Seguralta, Goebel Mídias, que está filmando tudo aqui. Vamos ver se vai ficar bom, porque o cara é diferenciado, sempre tem uma novidade, acompanha aí. Esse cara é bom. E você que está nos acompanhando, não esqueça de seguir e realmente ser um dos nossos colaboradores nesse podcast. Nós temos aqui vagas para novos patrocínios, você que viu e sentiu a necessidade de também fazer parte, também está conosco nas entrevistas, pode mandar um inbox. Vou deixar meu Instagram, andreborges.oficial, aí você pode estar na nossa rede social também, falando lá no direct. Doutor, quero agradecer a presença, mas eu tenho certeza que você vai ter que voltar aqui. A gente vai trabalhar um pouquinho mais de procedimentos, vamos falar assim, específicos, porque é muita informação, eu acredito que não deu tempo de trazer tudo isso, mas gratidão mesmo. E já fica o convite, eu me convidando de conhecer sua clínica para ver realmente algo que eu só preciso de um pouquinho de cada coisa, mas sempre dá para melhorar. Sim. E essa é a intenção. Obrigado e que você deixe as suas considerações, o seu Instagram, o pessoal que está nos acompanhando vai ter na descrição do vídeo também para que você acompanhe o Dr. Wallace Guimarães, que trouxe aqui muitos cases para você que está buscando um negócio. Isso aí. Cara, obrigado pelo convite, um prazer aqui vir aqui falar um pouquinho da profissão, do que eu faço, do que é a cirurgia bucomaxilofacial, porque o pessoal pensa que é uma área que nem é da odontologia, confunde muito pensando que é uma área da medicina, mas a cirurgia bucomaxilofacial é assim, é o cirurgião de face formado para operar exclusivamente face. A gente não faz mais nada que não seja face do paciente. Então, falou de cirurgia de face, está falando da área do cirurgião bucomaxilofacial. Qualquer cirurgia de face. E é um prazer, assim, estar esclarecendo um pouquinho sobre a nossa área de atuação. E fica o convite aí para vocês conhecerem a clínica. E deixa também o endereço da clínica, o arroba, tanto o seu, o do Instagram, da clínica, o Instagram se tiver também. dr.wallacematos, que é o meu Instagram. Lá a gente posta bastante vídeo, bastante orientações sobre cuidados, sobre indicações de procedimentos, esclarecendo um pouquinho de cada procedimento, sim, né, para trazer um pouco de conhecimento para o público leigo. E toma aí. A clínica fica onde, endereço? A clínica fica lá no Jardim Universitário, perto daquela viola de coxo lá, na divisa com é próximo do escritório aqui, né, cara? É pertinho daqui, com o bairro Jardim Imperial ali. Bem fácil de chegar lá. Legal, vou te visitar, com certeza. Vamos traçar nossa parceria aqui em serviços e enfim. Mas foi um prazer realmente estar com você aqui e trazer para você que está aí buscando montar uma clínica ou até mesmo se formar, e essa especialidade ela tem um diferencial, né, que além da estética traz também uma qualidade de vida, saúde e trazer principalmente, né, uma vida com o que a vida nos oferece, ou seja, uma vida com bem-estar, que muitas pessoas se bloqueiam por ter um problema e não sabem nem a quem recorrer. Quero agradecer você que esteve conosco. Não esqueça de acionar o sininho para receber as novas notificações do próximo episódio. E eu te vejo no próximo episódio do podcast do Borges.